Muito bem, voltamos agora para o canto quinto da Odisseia. O que acontece nesse canto quinto? Bem, sim, voltamos naquele ponto em que Zeus envia Hermes para dizer a Calipso que a vontade dele era que Odisseu fosse liberado para voltar a Ítaca. Inclusive, essa era a vontade do coração de Odisseu e tal, e essa era a deliberação dos deuses, essa era a vontade de Zeus. Então, Calipso, que não quer problemas, ela obedece. Ela chama Odisseu, fala para Odisseu, olha, você vai ser liberado, vou te deixar voltar para sua terra, né? Você pega uma jangada, faz uma jangada e vai, toma aqui mantimentos, toma aqui uma roupa, toma aqui os utensílios que você precisa para fazer a sua jangada e pode ir. Agora saiba que a sua volta não será fácil, viu? Você terá problemas. Aí ele, bem, ele prefere ter problemas e voltar para casa do que ser uma pessoa infeliz ali naquele pseudo-paraíso, né? Pseudo-paraíso porque ele não é feliz lá, porque se fosse seria o paraíso completo. Então lá foi ele fez a jangada e foi para o mar. Foi para o mar. E ao ir para o mar, ele tem alguns dias de bons ventos, de tempo bom. Até que ele é avistado, né, pelo Poseidon, que o vê ali no mar. E a Poseidon se lembra do ferimento que ele fez no Ciclope, o seu filho, Polifemo, cegando com uma tora de madeira afiada, apontada e com brasa na ponta, no momento que estava dormindo, por causa desse ardil de Odisseu, que o salvou, né? Mas Poseidon não quer saber, feriu o seu filho. Poseidon faz o quê? Ele providencia uma tempestade que destraçalha a jangada de Odisseu. E aí Odisseu não tem escapatória a não ser aceitar um náufrago, né? Ele fica boiando no casco do navio lá, no casco da jangada, depois da jangada ter sido destruída, e ele acaba nadando ali depois que vê uma terra, vê uma ilha lá, um lugar onde ele pode alcançar. Ele vai nadando até conseguir sair do mar com dificuldade, que ele só consegue sair do mar por meio de um rio, porque o mar ele não termina na praia, ele termina nas rochas, mas ele vê na terra a entrada de um rio. E entra por este rio, ele consegue, na margem do rio, alcançar a terra firme. Sabe? Agora, quando ele chega lá na terra firme, ele vê ele exausto, totalmente exausto. Ele procura uma forma de descansar. Logo ia chegar a noite, ele rapidamente junta um monte de folhas, coloca num lugar lá entre duas árvores, que ele vê que dá para fazer um lugar aparentemente seguro, onde talvez as feras durante a noite, algum animal selvagem não vá atacá-lo. Vai lá, deita e desaba e dorme. Sabe? É isso que acontece no canto quinto. Eu estou sendo bem sucinto. Aí no canto sexto, ele acorda ouvindo vozes de moças, né, rindo e brincando ali por perto. Aí ele dá uma espiada e vê que tem realmente algumas moças lá jogando bola, se divertindo com outros jogos ali perto de onde ele estava dormindo. Aí Odisseu fica pensando assim, como que ele vai abordar essas moças sem assustá-las, né?
Bem, canto sexto. Eu dei uma olhada aqui nas anotações para lembrar direitinho aquilo que é mais importante. No canto sexto, o Odisseu ele acorda no dia seguinte, como eu vi, como eu já tinha falado, e ele vê as meninas lá jogando bola, brincando. E ele pensa assim: como é que eu vou abordar essas moças para que elas me deem alguma informação sobre o povoado, sobre quem vive nesta terra, sem que eu as assuste? Aí ele vai lá, cobre as suas vergonhas com as folhas, lembra até o Adão e Eva, né, depois do pecado original. Ele cobre as vergonhas com as folhas e chama pela é, chama as meninas, né? Entra em contato com as meninas, fala algumas coisas com as meninas, e as meninas ficam com medo, assustam-se. Mesmo por mais cortês que ele busque ser, as meninas se assustam, menos uma, que era filha do rei do lugar, que era Nausicaa, que era filha do rei daquele povo, da terra, que são os feácios. Então, ele, depois de se mostrar uma pessoa civilizada, depois de se mostrar uma pessoa educada, uma pessoa gentil, ele, ele consegue com que Nausicaa dê a ele as informações. Mas Nausicaa, o que acontece? Ela é insuflada de coragem pela deusa Atena, que está sempre ali, né? A gente vai ver durante a história toda que a deusa Atena está sempre protegendo, está sempre favorecendo, secretamente, ocultamente, o seu protegido Odisseu, o seu querido Odisseu. Né? Então ele pergunta, né, assim que consegue travar um diálogo lá com Nausicaa, ele pergunta qual o povo que vive aqui, quais são os seus costumes, né? Quem é o rei? A Nausicaa diz: o rei é o meu pai, né? Aí ele pergunta: como é que eu posso chegar à cidade? Qual seria o caminho para eu chegar à cidade? Aí a Nausicaa fala para ele: você pode fazer o seguinte, forasteiro, você pode nos seguir, que nós estamos, assim que nós estivermos indo embora, e nos seguindo, você, você me deixa entrar na cidade e depois você me segue. Aí o Odisseu fala: ok. Mas até chegar nesse ponto, acontecem algumas coisas aí também, porque à medida que à medida que vai sendo travada a conversa de Odisseu com Nausicaa, ela vai melhorando a sua imagem, ela vai melhorando a sua o, o seu conceito do Odisseu, né, do forasteiro. No primeiro momento parece apenas um pedinte, né, solicitando algo educadamente. Depois quando ela vê que ele não é agressivo, ela fala para as meninas darem um banho no Odisseu que dê a ele roupas, porque aí ela estava lá lavando roupas da família dela, dos irmãos, né, principalmente. Ela estava lavando roupa dos irmãos para um casamento, que ela estava esperando ser chamada em casamento. E isso tudo já tinha sido insuflado na cabeça dela pela deusa Atena quando ela estava no palácio do pai, no dia anterior. A deusa Atena fez, colocou na cabeça da Nausicaa que ela devia ir para o rio lavar roupa, porque logo alguém ia pedi-la em casamento. Mas Atena fez isso já antecipando a chegada do Odisseu naquele mesmo ponto. Então, para juntar uma coisa com a outra, como trabalham os deuses da antiguidade, eles trabalham assim. Né? Então, eles promovem os acontecimentos. E aí Nausicaa estava lá com roupas dos irmãos, e falou assim para Odisseu. Odisseu, não falou Odisseu, falou assim: forasteiro, meninas, deem um banho no forasteiro e dê a ele roupas, dê a ele comida, porque o Odisseu estava morrendo de fome. Então elas tinham mantimentos ali também, então ela deu comida para o Odisseu, aí ela deu
ela pediu para as meninas lavarem Odisseu, mas Odisseu já com vergonha falou, não, não, pode deixar que eu mesmo me lavo. Eu tenho vergonha que essas as suas companheiras venham me lavar. Né? Aí ele vai lá, se lava, coloca as roupas do irmão e isso, todo esse comportamento ele é admirado pelas meninas. E depois que as moças veem Odisseu bem vestido, de banho tomado, elas melhoram ainda mais, ele melhora ainda mais o conceito que elas melhora o conceito, ainda mais o conceito que elas têm dele. Elas passam a ter um conceito melhor de Odisseu. Ele vai passando uma imagem cada vez melhor. E aí, depois disso, já chegando à tardinha, eles vão para a cidade. Então ela vai na frente e Odisseu vai atrás, seguindo. E depois que elas entram na cidade, a menina, a Nausicaa, informa ela, a Odisseu, o seguinte, ela orienta a ele a fazer o seguinte, a procurar saber onde é a casa do pai dela, onde é o Palácio do Rei, e quando chegar no Palácio do Rei, para que ele se atire aos joelhos da mãe dela, da mulher do rei, implorando, suplicando para que ela o enviasse, mandasse que ele fosse enviado de volta para a sua terra. E aí sim, essa seria a melhor forma de Odisseu conseguir o favor do rei. Seria por meio suplicando a rainha. Aí Odisseu guarda a informação e quando eles adentram a cidade, quando eles chegam nos limites da cidade, ela entra e Odisseu fica esperando para não chegar junto, espera ela entrar na cidade, sair, sumir de vista para ele entrar em seguida. Pronto, esse é o canto sexto. Agora vamos para o canto sétimo. Esse canto sétimo, ele é enorme. Pelo menos as minhas anotações aqui ficaram grandes. Ficaram grandes. Bem, vamos ver aqui o que eu posso dizer para vocês. Odisseu, ele vai seguindo as moças, né, Nausicaa, ele vai seguindo até que quando chega no limite do povoado, ela entra, aí depois que ela some de vista, ele vai atrás. E ele é orientado, né, pela Nausicaa, antes de se despedirem, a ele procurar saber onde é a casa do rei para chegar lá e se ajoelhar, se colocar né, se abaixar nos joelhos da rainha. Os joelhos da rainha, essa era uma maneira da época, né, e implorar para ela, suplicasse para que ela o enviasse de volta para a sua terra, porque ele era um náufrago
e que ele queria voltar para sua terra e que ela arranjasse uma escolta para que o levasse. Era essa a história, né? Então, pronto, Odisseu está sozinho e vai entrar na cidade. E ao entrar na cidade, ele vê uma moça com um cântaro, levando um cântaro, e essa moça fica olhando para ele. E ele chega, percebe que a moça está ali observando, né? Que ela encarou, né? E aproveita a oportunidade para perguntar onde seria a casa do rei. Esta moça é Atena disfarçada, que ela justamente está ali para dar a Odisseu a orientação necessária para que ele chegasse à casa do rei. E então ela pega e diz assim: forasteiro, você quer saber onde é a casa do rei? Então me siga. E quando que eu tô indo para lá também, vou passar por lá e te mostro a casa do rei. Já que você é um náufrago, quando você chegar na casa do rei, eu vou te dar um conselho. Se ajoelhe, se abaixe os joelhos, os joelhos se abaixe diante da rainha, agarre os seus joelhos e suplique a ela que ordene que uma escolta te leve para sua terra natal. Ou seja, mais uma vez, Odisseu teve a mesma recomendação de uma outra pessoa. Então ele não tem dúvida. Ele vai seguindo, vai acompanhando essa moça, que ele não sabe que é Atena. Ele acha simplesmente que é uma moça do povoado carregando um cântaro. Quando ele avista a casa do rei, ele imediatamente vai. Chegando lá, está sendo servido um banquete. E ele passa direto e vai aos joelhos da rainha. De repente ele aparece lá, abraçado nos joelhos da rainha. Todo mundo vê que alguém abraçou o joelho da rainha fazendo uma súplica. Para que ele chegasse sem ser visto, né? A gente poderia pensar assim: poxa, mas ele chegou sem ser visto, ninguém abordou ele a não ser a moça do cântaro, que era a própria Atena. Pois é, ninguém o avistou e ninguém o viu, porque assim que ele adentrou aos limites da cidade, a Atena o protegeu, o escondeu atrás de uma névoa. Então ele entrou praticamente invisível, chegou nos joelhos da rainha praticamente invisível, porque aos olhos dos outros ele estava invisível, uma vez que havia uma névoa cobrindo. Mas ele tinha visão de dentro, né? De dentro da névoa ele tinha visão, mas de fora não havia. Bem, então ele é o que ele faz, ele chega e suplica para a rainha que ela, dizendo que ele era um náufrago e que ele queria voltar para casa e que a rainha providenciasse uma escolta que o levasse. E aí a rainha olha para ele assim, né, o pessoal um pouco atônito, que chegou de repente alguém, quem será essa pessoa que chegou e já com uma súplica, dizendo que é o náufrago, fazendo uma súplica à rainha. E um dos anciãos lá, ouvindo o Odisseu falando, se mostra favorável ao Odisseu, dizendo ó rei, conceda a esse forasteiro que ele volte para sua casa, não parece ser uma pessoa, né? Aí o rei prontamente o atende, recebe ele no banquete, manda que o sirvam para que ele coma alguma coisa também, e a rainha logo lhe pergunta qual seria o seu nome, como ele chegou ali e qual seria a terra dele, para onde que ele queria voltar. Aí ele explica que ele estava com seus companheiros, de viagem, há uns 7 anos, ele estava com seus companheiros de viagem e foi um náufrago. E naufragou e alcançou a ilha de Ogígia. Ficou nessa ilha de Ogígia junto com a deusa Calipsa por 7 anos. E depois desses 7 anos ele se despediu, ele conseguiu sair da ilha para voltar à sua terra. Mas ao voltar para a sua terra, tornou-se náufrago de novo, porque Poseidon destruiu sua jangada
É, e ele chegou às terras dos Feácios. E quando chegou às terras dos Feácios, a primeira pessoa que ele viu foram as meninas. Foi Nausicaa e as meninas lavando roupa no rio. Chegou nas moças educadamente, gentilmente, pedindo para que elas indicassem a ele, informassem a ele que povo que vivia lá, quem seria o rei, como que ele conseguiria voltar para sua terra, uma vez que ele era um náufrago que tinha acabado de chegar naquela terra. A menina disse, a Nausicaa disse que ali ele tinha chegado na terra dos Feácios e que o rei dos Feácios era o seu pai, e o orientou a chegar no palácio do rei e fizesse a súplica à sua alteza a rainha, sua majestade, né, a rainha lá dos Feácios, pedindo para que ela providenciasse uma escolta para que ele voltasse para sua casa, para a sua terra. Então foi isso que Odisseu explicou para a rainha, respondendo quando ela perguntou quem era ele, de onde vinha e para onde queria ir. E aí a rainha e o rei decidem que vão enviá-lo de volta. Termina o canto sétimo e vai começar o canto oitavo. Como é que é esse canto oitavo? Bem, vamos ver aqui. Legal, canto oitavo. Canto oitavo é o que acontece nesse canto. Bem, nós terminamos com o momento em que Odisseu chega, ele é recebido, ele chega, abraça os joelhos da rainha, suplicando, chega de repente, né? Suplicando para que ele voltasse, para que ela providenciasse uma escolta para levá-lo de volta para Ítaca, sua terra, e ele é recebido no banquete, inclusive depois de um dos anciãos se manifestarem favoravelmente ao pedido dele, e os reis o acolhem, e ele é recebido no banquete, come, se fartam e vão dormir. No dia seguinte, o rei chama o povo em assembleia para informar a todos que havia um forasteiro na cidade. E esse forasteiro seria enviado de volta para sua terra, conforme eles já haviam prometido no dia anterior, e que estavam ali em busca dos melhores remadores. Acharam lá uns 50, buscaram, selecionaram 52 remadores, dentre a multidão, jovens, fortes, que levassem Odisseu de volta para sua terra. Depois disso, depois dessa assembleia, depois de formar essa campanha, essa campanha, né? Campanha é outra coisa, essa campanha, depois de formar essa campanha, o rei, ele oferece um banquete lá no seu palácio, para que todos para que todos vão lá, para que todos fossem lá para
para se banquetear e comemorar, né, a presença do forasteiro. Aí lá vai o pessoal para o Palácio do Rei. E o Palácio do Rei, o rei também chama um aedo. Um aedo é o quê? Um aedo é um cantor. É uma outra palavra que significa cantor, aquela pessoa que é o vate, né? O bardo, ele é o poeta, mas é a pessoa que canta os feitos dos gregos. Era aquilo, mais ou menos era aquela. Lembra no início do vídeo, acho que foi no vídeo anterior, em que eu falei que a tradição dos gregos na era homérica foi passada oralmente, porque havia perdido a escrita. Pois é, então nessa época tinha os aedos, né, os cantores que cantavam eram que contavam as histórias do, do povo grego. Então, assim, no palácio do rei, ele chamou lá um aedo para contar as histórias que os gregos gostavam de ouvir. E o aedo começou a cantar, porque ele contava por meio do canto. Né? Veja, lembra, uma coisa que eu já falei também, fica mais fácil até você memorizar uma história quando ao invés de você contá-la, você canta, né? Por causa da musicalidade. Isso facilita a memorização. Eu acredito que essa era uma das técnicas usadas aí pelos gregos para conseguirem memorizar as histórias que passavam de geração em geração numa época que a escrita tinha sido abandonada. Então estavam lá os feácios e um aedo lá no Palácio do Rei cantando e contando a história da Guerra de Troia. E, ao contar a história da Guerra de Troia, o que acontece? O Odisseu, que era um dos personagens mais exaltados pelo Aedo, ele vê que, sentindo que ele virou um herói de uma história contada e cantada, ele se emociona e começa a chorar. Ninguém percebe, mas o rei Alcino, esse é o nome do rei dos Feácios, ele olha e ele observa que o forasteiro ele se emocionava com o canto do Aedo mais do que qualquer pessoa, chorava ali, escondia o rosto e tal. Né? Aí o rei Alcino só observa, né? E depois que eles comem, depois que eles se banqueteiam, o rei institui uma mini Olimpíada, né? Uns jogos atléticos ali. Ele sai do palácio, chama o povo para fora do palácio e lá no terreno lá eles o rei institui os Jogos Atléticos dos Feácios. Uma tarde de jogos. Então, esses jogos são o quê? São aqueles conhecidos, alguns conhecidos, algumas modalidades olímpicas, né? Nós conhecemos. Bem, eu tive que fazer uma pausa aí para atender o telefone, mas eu parei onde? Devo ter parado no momento em que o rei Alcino institui os Jogos Atléticos, os Feácios. Ele sai do palácio, chama o pessoal para fora e institui lá os seus Jogos Atléticos. Que jogos são esses? A corrida, o lançamento de disco, a luta, o pugilato e o salto. Essas são as modalidades olímpicas, né, atléticas que eles se dedicam neste momento, que eles promovem lá. Aí, quando estava quase no final dos jogos, um dos jovens feácios tolamente resolve desafiar Odisseu para algum dos jogos, né?
E Odisseu não estava querendo, mostrando que não está com muita vontade de participar e tal, que ele já é um náufrago, ele era uma pessoa que já estava que não estava muito disposta e tal. Aí o jovem fala, mas você é fraco, ou você não entende de esporte, você é apenas um comerciante que busca o lucro. E aí o que acontece? Aí o Odisseu fica ofendido e aceita o desafio. E o que ele resolve fazer? Ele pega o disco e faz o lançamento de disco. E ao fazer o lançamento de disco, ele bate o recorde de todos os jovens feácios. E todos ficam surpreendidos com o forasteiro, né? Falam, nossa, esse cara, ele não é, como a gente diria aqui, ele não é pouca porcaria, né? Ele não é pouca coisa. Esse cara aí, ele é muito provavelmente ele é um guerreiro também. Né? E todo mundo fica impressionado. E aí o rei pega e fala para o jovem se desculpar, né? Por ter ofendido Odisseu, aí se desculpa. Aí o rei fala, bem, gente, vamos voltar para o palácio para fazer mais um banquete. Né? Quando não está jogando, está se banqueteando, então voltar para o palácio para se banquetear. E ao voltar para o palácio, chama o Aedo de novo. Chama lá o Aedo chamado Demódoco, que é o nome do Aedo lá do palácio do rei Feácio, e o rei pede para que Demódoco continue contando e cantando a história, da Guerra de Troia. E lá vai Demódoco voltar a cantar a Guerra de Troia e mencionar Odisseu, e aí Odisseu chora copiosamente, e aí até que chega o rei e fala assim, opa, peraí, para tudo. O forasteiro, você já é a segunda vez que quando nós estamos aqui com a Aedo cantando, você fica chorando, você está se emocionando. Diz uma coisa para nós, você tem por que a Guerra de Troia tanto te afeta? Por acaso você perdeu algum parente, algum amigo nessa guerra, ou você de alguma forma participou dela? Pronto, aí termina o canto oitavo. Aí começa o canto nono. Mas o canto nono eu vou deixar para o nosso próximo vídeo. Nós já alcançamos 30 minutos aqui. Nós estamos a 33 minutos. Já passou do limite. Para ficar legal. Tá joia? Um abraço e até o próximo vídeo.